Muito além da multa, quais são as penalidades previstas pelo CTB? Quando os condutores cometem infrações de trânsito, logo pensam que as principais consequências serão a multa e os pontos na carteira. Mas o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, estipula bem mais do que isso. Conforme o artigo 256 do CTB, as penalidades que poderão ser aplicadas àqueles que cometem infração abrangem advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira de habilitação, cassação da permissão para dirigir, PPD, e frequência obrigatória no curso de reciclagem. Precisa de ajuda com alguma dessas penalidades? Entre em contato pelo primeiro link disponível na descrição deste vídeo. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que a principal finalidade das penalidades para infrações é alertar e educar os motoristas para que não voltem a cometer tal delito. Por esse motivo, quanto mais grave for a atitude que desencadeou a infração, piores serão as consequências administrativas penalidades. A mais branda delas é a advertência por escrito, por não acarretar nenhum prejuízo ao motorista, seja financeiro, com o valor de multa a ser pago, ou pelos pontos adicionados à CNH. A advertência por escrito, portanto, é uma medida educativa. Ela visa educar antes de punir. É claro que, para isso, a infração cometida não pode ser perigosa. Somente poderá ocorrer diante de infrações leves ou médias. Além disso, o condutor não poderá ter cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que a conversão de multa em advertência ocorrerá de maneira automática, ou seja, o condutor não precisará solicitar esse procedimento. Para isso, bastará que a infração seja leve ou média e que ele não tenha cometido nenhuma outra infração dentro do período de 12 meses. A multa, por sua vez, é a única penalidade comum a todas as infrações de trânsito. Seu valor varia conforme a natureza da infração. Infração leve gera multa de R$ 88,38. Infração média, multa de R$ 130,16. Infração grave, multa de R$ 195,23. E infração gravíssima, multa de R$ 293,47. Vale lembrar que algumas infrações de natureza gravíssima sofrem a influência do fator multiplicador e por isso podem ficar bem mais caras. Além da multa, pontos também são adicionados à habilitação do motorista. São 3 pontos para infrações leves, 4 para médias, 5 para graves e 7 para gravíssimas. Todo motorista teme perder o seu direito de dirigir, e isso pode acontecer diante de algumas situações que desencadeiam a suspensão ou a cassação da CNH. A CNH poderá ser suspensa diante de 2 possibilidades: quando o condutor atinge o limite de pontos ou quando comete uma infração autossuspensiva. Quanto ao limite de pontos, ele está diretamente relacionado ao número de infrações gravíssimas que o motorista comete dentro do período de 12 meses. Se não cometer nenhuma gravíssima em 12 meses, o limite permanecerá 40. Se cometer uma gravíssima, cairá para 30, e se cometer 2 ou mais, cairá para 20. No entanto, ainda existe uma maneira mais imediata de o condutor ter a habilitação suspensa, pelo cometimento de infrações autossuspensivas, aquelas que prevêem a suspensão da CNH como penalidade. São, ao todo, 20 infrações que estipulam essa consequência, e elas estão entre as mais perigosas descritas no CTB. Exemplos de autossuspensivas são lei seca, excesso de velocidade em mais de 50% acima da máxima permitida, dirigir ameaçando pedestres, disputar corrida, conduzir motocicleta sem utilizar capacete, etc. O período que o condutor deverá permanecer com a CNH suspensa irá variar. Quando ela ocorrer pelo limite de ponto, a suspensão poderá durar de 6 meses a 1 ano. Quando ocorre pelo cometimento de uma autossuspensiva, o prazo irá variar para entre 2 a 8 meses. Mas vale lembrar que existem infrações autossuspensivas que já vêm com o prazo de suspensão estipulado. É o caso da lei seca, por exemplo. O condutor que soprar o bafômetro e o resultado apontar alguma quantidade de álcool em seu organismo poderá ter a CNH suspensa por 12 meses. Já a cassação é a penalidade máxima do CTB. Se o condutor tiver a CNH cassada, ele precisará refazer, depois de passados 2 anos sem poder dirigir, todo o processo de primeira habilitação novamente. Ou seja, será preciso passar por todas as aulas teóricas, exames médicos, aulas práticas e provas para poder conquistar uma nova CNH, como se nunca antes tivesse sido habilitado. Essa dura penalidade está prevista pelo CTB para as seguintes situações: se o motorista for condenado por uma infração penal, também chamada de crime de trânsito.
Se ele reincidir em uma infração autossuspensiva, ou seja, voltar a cometer a mesma infração em um período de até um ano. Se ele for flagrado conduzindo veículos com a CNH suspensa, caso sejam constatadas irregularidades na expedição da primeira habilitação, os condutores que recentemente conquistaram sua habilitação precisam ter muita atenção ao dirigir, especialmente no primeiro ano com a PPD. Durante os 12 meses em que o motorista estiver com a PPD, ele não poderá cometer nenhuma infração grave ou gravíssima. Além disso, ele também não poderá ser reincidente em infração de natureza média, ou seja, cometer mais de uma vez infração dessa natureza. Isso significa que se o motorista cometer qualquer infração grave ou gravíssima, ou duas infrações médias, ele não poderá solicitar a sua CNH definitiva. Terá, portanto, sua CNH provisória cassada. De qualquer forma, vale ressaltar que é possível recorrer de qualquer infração, mesmo estando com a PPD. A última penalidade elencada pelo CTB é a frequência obrigatória no curso de reciclagem. Ela será aplicada quando como um treinamento teórico ao condutor que tenha adotado um comportamento irregular na via pública, demonstrando a necessidade de sua requalificação. Essa penalidade será aplicada nos seguintes casos: quando for necessário para a reeducação do motorista, quando sua CNH for suspensa, quando se envolver em ocorrência de trânsito grave para o qual haja contribuído independentemente de processo judicial, quando condenado judicialmente por delito de trânsito e, a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. O curso de reciclagem contempla 30 horas de aula somadas a uma prova final de 30 questões de múltipla escolha. Não é necessário realizar provas práticas de direção nem fazer exames médicos. Basta que o motorista acerte pelo menos 70% das questões, ou seja, 21 acertos.